Olá, boa tarde. Hoje é 4/3/2025, 4 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fará o seu coração. Por que eu falo assim? Porque nós temos o mandamento de abençoar. Desde Balaão, Balaão, quando Balaque queria amaldiçoar o povo de Deus, e Balaão disse que não poderia porque Deus tinha mandado abençoar e não amaldiçoar. De lá para cá. Uma coisa eu digo para você. Quando Deus enviou Jesus, Jesus veio, ensinou o Evangelho e ensinou, curou, sarou, libertou, se tornou criança, jovem, cresceu, se tornou adulto, ensinou o Evangelho, a vontade de Deus, as boas notícias, curou, sarou, libertou. Quando Jesus foi crucificado e ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites, ele mandou abençoar, mandou mostrar a salvação, a vida eterna, o Evangelho, as boas notícias. Então nós temos o mandamento para abençoar. Então não fique com raiva, nem fique pensando que eu estou puxando o seu saco, ou o saco de ninguém, porque eu não estou puxando o seu saco, nem o saco de ninguém, nem bajulando ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, eu bajulo, nem minha família eu bajulo. Nem se eu tivesse filho eu bajulava, quanto mais você. Eu estou aqui falando aqui uma coisa séria. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos, em nome de Jesus. Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria e inteligência em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo fará o seu coração. Estou falando isso aqui sério. Estou falando aqui querendo nada seu, com interesses próprios, para tu me dar uma veste, uma casa, um carro, dinheiro. Não. Falando aqui em nome de Jesus, é algo sério. Então, Antigo Testamento, parte 2210. Estou fazendo para a honra e a glória de Deus, sóbrio, lúcido. O que é sóbrio? Isso não é feito de drogas, bebida. Isso não é feito de bebidas, entendeu? Não estou embriagado, nem bebo e nem bebendo nada. Sóbrio significa isso. Lúcido é porque eu estou sendo claro, verdadeiro, sincero. Não estou enganando ninguém que está me ouvindo. Então, 2 Reis 17, aqui nós vamos ver algo, no versículo 28. Então o rei foi bom e enviou um profeta para ensinar eles o costume do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da terra lá, o Deus de Israel. Então o rei tinha sido levantado por Deus para fazer isto, tudo isto, sem ele nem mesmo querer, sem ele ter esse objetivo, essa intenção. Muitos reis fizeram isto, tanto o de Israel como o de outra nação, com outras nações, porque Deus queria fazer, Deus queria que acontecesse naquele tempo. Hoje Deus quer que você ame o seu próximo. Hoje Deus quer que você ame e você ame o seu próximo. Hoje Deus quer que as nações se amem. Só que às vezes os interesses próprios, os interesses de outras pessoas, outrem significa outra pessoa, outrem, outras pessoas, é que fazem os interesses pelo matéria-prima, porque não é de acordo com o acordo de outras nações, é que faz ter guerra, destruição. Mas não é a vontade de Deus hoje em dia que aconteça isso. Porque se fosse, Deus levantava na boca de um profeta mesmo, com verdade dizer. E dificilmente, se alguém se levantar com isso, dificilmente a gente pode dizer que tenha sido Deus. Mas a gente pode até crer se tiver a confirmação. Então, 2 Reis 17, versículo 28. E veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel. Olha, eles habitaram lá de novo. O sacerdote voltou. E lhes ensinou como devia temer ao Senhor. Então o rei disse, mesmo o rei sendo da Síria, não tendo o mesmo costume, mesmo Deus, mas ele se preocupou e disse, eu levei o povo para habitar lá, os estrangeiros. Então, tudo isso, Deus permitindo, porque Deus queria que as outras nações soubessem que ele queria que eles passassem a ler a lei, a ouvir a lei, aos mandamentos, os estatutos do Senhor. Não somente o povo de Israel, para não ficar aquele ciúme, aquela impressão, Deus só quer o povo de Israel, Deus só quer eles lendo a lei, os mandamentos, os estatutos, os preceitos, e por que não nós? Então Deus fez eles saberem disso, e todo mundo passou a saber. E Deus quer que outras nações passem a servir a lei, a ler a lei, a cultuar ele, não somente o povo dele, porque ele permitiu tudo isso com o povo dele, e o povo dele estava deixando de fazer isso, então ele quer que nós façamos, pelo Espírito do Senhor, as pessoas sentiam isso na época.
E hoje a gente sente através da palavra. Porém, cada nação fez os seus deuses. Então, ele enviou, o homem ensinou como se deveria temer a Deus, o sacerdote. Então, veja o que eles fizeram. Porém, cada nação fez os seus deuses. E os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Então, eles fizeram os seus deuses, as suas imagens, os seus deuses. E os de Betel fizeram a Sucote, Benote. E os de Curta fizeram Legal. E os de Amate fizeram Acima. E os aveus fizeram Nibás e Tataque. E os Sefarvitas queimaram os seus filhos no fogo, a Adrameleque e Anameleque, deus de Safai. Serfarvaim. Veja o que eles fizeram. Fizeram um bocado de Deus, queimaram os próprios filhos, fizeram os mesmos pecados que o povo de Israel estava fazendo. Então o povo de Israel passou a fazer os pecados que as outras nações estavam fazendo em Israel. Mas por que eles passaram a fazer isso? Porque eles deixaram de ler a lei, de ler os mandamentos, os estatutos, porque eles rejeitaram os estatutos. Tipo assim, não pode fazer isso, isso e isso, porque isso desagrada a Deus. E eles sabiam que desagradava a Deus, então eles rejeitaram. Não é porque eles não conseguiam praticar, não é porque eles não conseguiam, é porque eles rejeitaram, não quiseram mais fazer, quiseram fazer outras coisas, entendeu? Foi eles que escolheram, eles não quiseram mais, rejeitaram. Hoje em dia, o Novo Testamento, a pessoa só não faz se a pessoa quiser rejeitar, só se a pessoa não quiser. Amar alguém, respeitar, fazer o bem, não fazer o mal, a pessoa só não faz se não quiser. Ajudar, dar uma veste, um prato de comida, uma hospedagem, ajudar alguém a pagar um aluguel, uma água, uma luz. E se a pessoa tiver condição? E se a pessoa não tem condição de pagar nem o próprio, como é que vai ajudar o outro? Tem isso. Perdoar. Não, mas tem coisas que através do Espírito só Deus pode fazer. Por exemplo, perdoar, tirar a amargura, sentimento de vingança, ódio. Então a pessoa pede a Deus, Deus tira essa amargura, esse ódio, esse sentimento de mim. Aceitando Jesus, se batizando, a pessoa consegue. Então Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja a importância do evangelho, da graça de Deus, que é o evangelho. O evangelho é a graça de Deus. Você está pensando que a graça de Deus é quem? De Mateus até Apocalipse é o evangelho. É a graça de Deus. Então, olha a seriedade que é. Então nós temos que se preocupar e temos que crer, nós que somos pecadores.